Galera, vocês pediram e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês como deve ser a morte de cada um dos dragões de House of the Dragon. Afinal, o duelo entre Vhagar e Meleys foi apenas uma amostra do que vai acontecer na cruel dança dos dragões. Eu já peço a sua ajuda deixando o like aí embaixo do vídeo pra gente conseguir trazer mais conteúdos como esse. E também confere a sua inscrição aqui no Voo do Dragão, afinal a gente tá quase chegando nos 50 mil inscritos, galera. E vai ser muito legal conseguir bater essa meta com vocês antes do final da segunda temporada. Sem mais enrolação e bora pro vídeo. Lembrando que eu vou colocar a morte dos dragões em ordem cronológica e deixar a marcação ali na barrinha do YouTube se você quiser pular para não pegar spoiler de algum, beleza? Vamos começar então lembrando da morte do Arrax e da Meleys, que não é um mistério para ninguém, acredito eu. O Arrax, como vocês lembram, morre após o duelo que ele tem com a Vhagar e o Aemon, enquanto o pequeno Lucerys fugia lá de Ponta Tempestade. Muitos aí dizem que nem foi um duelo em si, mas sim um massacre, porque o pequeno Arrax foi despedaçado pela força da mandíbula da Vhagar, bem parecido aí com o que acontece nos livros, com a pequena diferença de que em Fogo e Sangue fica subentendido que o Aemon fez tudo isso de propósito, enquanto aí na série ele mesmo diz que perdeu o controle da Vhagar naquele dia. Já a Meleys acaba indo dessa pra melhor em um duelo contra o Sunfyre e contra a Vhagar na espetacular batalha de Pouso às Gralhas. Ela acaba sendo estrangulada novamente pela mandíbula da velhota de House of the Dragon, um pouco diferente de Fogo e Sangue, onde o Sunfyre e a Vhagar atacam a Meleys ao mesmo tempo, deixando a rainha que nunca foi carbonizada, Vermax. Eu já lamento aí se você gosta do Vermax, afinal ele deve ser o próximo dragão de House of the Dragon que vai dessa pra melhor. Se você não tá lembrado aí, o Vermax é o dragão do Jacaerys Velaryon. Ele apareceu bem pequeno aí no episódio 6 da primeira temporada, e no último episódio dessa temporada estava um pouco maior. Agora na segunda, pessoal, ele aparece no episódio 5. A gente viu aí a cabecinha dele enquanto o Jace estava lá nas Gêmeas. Acontece, pessoal, que nessa história o Jace acaba tendo um papel mega importante na dança, visto que apesar dele ser proibido de lutar batalhas pela Rhaenyra, por ser o filho primogênito dela e também seu herdeiro, ele é responsável pela busca das sementes, que encontrou montadores para o Vermithor, Asa Prata e outros dragões enormes aí da história. Pouco tempo depois disso acaba rolando a grande batalha da Guela, que acontece quando a embarcação dos filhos da Rhaenyra, o Aegon e o Viserys é capturada. O Aegon, pessoal, consegue retornar lá da Guela e pousa em Dragonstone montado em Tempestade, que é o seu dragão. Muito ferido das flechas e das balistas da Triarquia, o dragãozinho do Aegon também acaba morrendo nas areias de Dragonstone. Já o Viserys, que é o irmão mais novo dele, fica para trás e é capturado pela Triarquia. O Corlys Velaryon, então, envia toda a sua frota para combater a frota inimiga, e o Vermax acaba indo junto com o Jace e mais outros 4 dragões para ajudar. Essa galera acaba sendo a maior batalha marinha de Westeros e o conflito com o maior número de dragões lutando ao mesmo tempo em toda a história do universo de Game of Thrones. Nem mesmo a conquista de Aegon teve um conflito desse tamanho com tantos dragões assim. No meio de tudo isso, pessoal, o pequeno Vermax acaba partindo. Ele é o menor de todos esses dragões que lutaram nessa batalha, e até hoje a gente não sabe realmente de que forma ele morreu. Alguns dizem que o Vermax se chocou contra o mastro de um navio, enquanto outros falam que o seu olho foi atingido por uma besta. O que sabemos de fato é que o dragão do Jace caiu em cima de uma embarcação em chamas, em alta velocidade, destroçando o barco, causando assim a morte do Jace e também do seu dragão, Dreamfire. A Dreamfire, como vocês devem saber, é uma das maiores e mais velhas dragões de House of the Dragon. Nos livros, galera, ela fica atrás apenas da Vhagar, e ao que parece é até maior mesmo que o Vermithor, visto que a Dreamfire nasceu alguns anos antes da Fúria de Bronze. Apesar da sua história incrível e de ser uma das dragões mais velhas vivas durante a dança, assim como eu falei, a Dreamfire não tem uma participação muito grande na guerra, visto que a sua montadora é a Rhalyna Targaryen, e ela era incapacitada de ir para batalhas ou conflitos com a sua dragão. Devido a isso, pessoal, a Dreamfire permanece grande parte da história no Fosso dos Dragões, que é aquela grande estrutura que aparece na série para abrigar essas bestas. Para contextualizar um pouco vocês, acontece que um pouco mais pra frente na história, a Rhaenyra acaba tomando Porto Real e se senta no Trono de Ferro. Inicialmente está tudo bem, afinal muitas pessoas da capital não gostavam nada do Aemon ou do Aegon. Entretanto, a fome e a miséria da guerra e o forte inverno que se avança em Westeros acaba aterrorizando o reino e a capital. Fora tudo isso, pessoal, os exércitos verdes se aproximam de Kingsland pelo oeste, com milhares de homens marchando dos exércitos Howard e das casas aliadas, junto com
com Daemon Targaryen e a sua dragão Tessarion. No meio de toda fome e terror, aparece um homem na multidão chamado Pastor. Esse homem começa a dizer em todos os locais públicos que os culpados de tudo isso são os dragões, que eles não são deuses, mas sim demônios que estão trazendo a miséria e a destruição ao mundo. Aos poucos, as palavras dele começam a tomar força, e a população de Porto Real se reúne e começa a causar motins e revoltas em toda a cidade. Chega um momento que são tantos revoltados que a guarda da cidade perde o controle e o caos toma conta de Kingsland. O pastor então vira seus olhos e dos seus seguidores para o Fosso dos Dragões, que abriga nesse momento 4 dessas bestas, e ele convoca todos para marchar pro Fosso para matar as bestas que lá estão. E lembre, galera, que no episódio 5 dessa segunda temporada, a população ficou abismada ao ver a Meleys morta. Isso lembrou eles, nas palavras deles mesmos, que os dragões são apenas carne e osso, e não deuses. Isso foi um ótimo foreshadowing, ou seja, uma pista para esse momento que é tão grandioso nos livros. No final de tudo, milhares de plebeus revoltados invadem o fosso, com lanças, martelos, pedras e tudo o que é capaz de ferir e atacar as bestas. 3 dos dragões que estão no fosso nesse momento são bem pequenos, parecidos com o tamanho do Arrakis lá do Lucy. São eles Morgul, Stricos e Tyrax, que são os dragões do Jaehaerys e da Rhaenyra Targaryen e do Joffrey Velaryon respectivamente. Além deles, o fosso abriga um grandioso dragão, a Dreamfire. Todos os dragões acabam surtando e queimando os revoltados imediatamente. Durante esse conflito, muitos dos plebeus morrem, porém eles conseguem aos poucos exterminar cruelmente com as bestas menores. Porém, no meio de tudo isso, a grandiosa Dreamfire acaba arrebentando as suas correntes. Ela começa a soltar labaredas de fogo tão grande que imediatamente um grande incêndio invade o fosso. Infelizmente, galera, a Dreamfire era muito grande para passar pelos portões do fosso. E no meio do desespero, ela tenta levantar voo ali mesmo. Ela acaba então se chocando contra a enorme cúpula do Fosso dos Dragões, que desmorona com o impacto da Dreamfire, a matando imediatamente, junto com todos os outros dragões e os revoltados que estão ali dentro. Syrax. Já que estamos falando, galera, desse trágico evento que foi a revolta do Fosso dos Dragões, vamos falar afinal como é o fim da Syrax, a dragão da Rhaenyra Targaryen. Apesar da Syrax não estar no fosso no momento que isso acontece, o Tyrax, que é o dragão do pequeno Joffrey Velaryon, o filho mais novo da Rhaenyra, com Laenor, está. Quando essa revolta acontece lá na capital, os portões pesados de ferro e madeira maciça da Fortaleza Vermelha são fechados. A Rhaenyra então acaba assistindo tudo lá do alto, desesperada sem poder fazer nada. Acontece que o filho dela, o Joffrey, está lá com ela lá em cima e ele acaba surtando ao ver que os revoltados estão indo em direção ao fosso e não matar os dragões, incluindo o dragão dele. Sem a permissão da sua mãe, o Joffrey corre até o pátio da Fortaleza Vermelha, onde se encontra a Syrax, a dragão da Rhaenyra. Ele sobe então em cima da Syrax e ordena que ela levante voo e vá em direção até o fosso. Nesse momento, a Syrax entra em pânico por carregar um estranho que não é o seu montador. Ela começa então a se sacudir até que o pequeno Joffrey cai em cima da cidade e acaba morrendo ali mesmo. A dragão da Rhaenyra vai então até o fosso, ao que parece, pessoal, numa tentativa de ajudar os seus irmãos que estavam em apuros dentro da estrutura. Porém, ela acaba, no final das contas, também sendo atacada pelos revoltados, que enfiam lanças e espadas por todo o lado do seu corpo. Infelizmente, pessoal, ela acaba não resistindo e morre também ali mesmo. Mundencer Sunfire. A Mundencer é a dragão da Baela Targaryen, que fez uma baita pressão no episódio 3 dessa segunda temporada, quando ela encontra com seu Criston Cole lá nas Crawllands. Como vocês viram, pessoal, a Mundencer é bem pequena, porém não a subestimem. Ela é conhecida por ser muito rápida e ágil. Pouco mais pra frente na história, o Aegon II Targaryen volta para Dragonstone após a sua meia-irmã, Rhaenyra, tomar a capital. Aegon acreditava que Dragonstone é um dos últimos lugares que a Rhaenyra iria procurar por ele, e por isso ele se estabelece na ilha após matar o mestre da Rhaenyra e todos que são leais a ela. O que ninguém esperava é que a Baela Targaryen estava em Dragonstone nesse exato momento com a sua dragão. Ao perceber a tomada do castelo, a Baela escapa pela janela do seu quarto e vai até o pátio e monta em Mundencer. Porém, ao sair da ilha pelos céus, ela avista o Sunfire, que apesar de conseguir voar, pessoal, ainda está muito debilitado lá da batalha de Pous das Gralhas. A Baela então ataca o Sunfire com seu dragão e os dois dançam acima de Dragonstone. Apesar de ser muito menor, a agilidade de Mundencer se sobressai sobre o tamanho de Sunfire, que joga seu fogo sobre Baela. Os dois dragões então acabam caindo lá nas areias de Dragonstone. Nesse momento, Baela Targaryen se solta das suas celas e cai também em cima das praias de Dragonstone, que amortecem sua queda. Já o Aegon II acaba se ferindo gravemente ao cair junto com seu dragão, sendo impactado no chão. Ambas bestas sobrevivem à queda. No entanto, no chão, Sunfire consegue estraçalhar Mundencer, que acaba morrendo
morrendo ali mesmo. É dito, pessoal, que Sunfire se alimentou posteriormente das carcaças que sobraram do Moondancer. Já o dragão do lado do Aegon, que já estava muito mal desde lá de Pouso das Gralhas, acaba ficando ainda pior. O Aegon tenta fazer de tudo para salvar o seu dragão, porém de nada adianta. Ele acaba morrendo algumas semanas depois devido aos ferimentos da batalha. Seasmoke, Vermithor e Tessarion. Apesar de muito diferentes, a morte de Seasmoke, Vermithor e Tessarion acontece em um momento único na Dança dos Dragões. Se você não sabe, o Adam Velaryon é o montador do Seasmoke, enquanto o Vermithor é montado por Hugh, o martelo, após a busca pelas sementes do dragão. Ambos cavaleiros são leais a Rhaenyra, até que junto com Wolf, que monta Asa Prata, Hugh acaba virando de lado, traindo a Rhaenyra e se juntando aos Verdes em Tamlin. Quando acontece isso, a Rhaenyra entra em choque, e com medo de novas traições, ela ordena que o Adam Velaryon seja separado do Seasmoke, preso e executado. O Corlys Velaryon, que é o mão da Rhaenyra, acaba sabendo disso e não gosta nada disso. Ele acaba libertando então o Adam sem permissão da rainha. O Corlys então é condenado por traição pela Rhaenyra. Enquanto isso, o Adam vai até Tamlin para provar o seu valor. Ele acaba atacando os exércitos verdes que estão em Tamlin de surpresa, pegando todos desprevenidos. No meio disso, Hugh, o montador de Vermith, acorda, porém é morto antes de chegar no seu dragão. O mesmo acontece com o Príncipe Daeron, que não conseguiu chegar até Tessarion. Enquanto isso, Ulf, o branco, acaba nem acordando no meio da batalha, tão bêbado que ele ficou na noite passada. Ada então acaba avistando Tessarion, que era quase do mesmo tamanho de Seasmoke, e avança para cima da Rainha Azul, sem saber que ela estava sem montador. Enquanto ambos lutavam sobre Tamlin, Vermithor, furioso, acaba se juntando à briga, derrubando todos os outros dois dragões nos campos ao redor da cidade. Muito maior e muito mais pesado, Vermith estraçalha tanto Seasmoke quanto Tessarion. A Fúria de Bronze, no entanto, também acaba sofrendo ferimentos muito graves. É dito aí por quem estava em Tamlin que ele tentou levantar voo com a cabeça de Seasmoke como se fosse um troféu, porém ele caiu a tentar levantar voo e acabou morrendo ali mesmo. Vhagar e Caraxes. Se existe um momento que é extremamente aguardado pelos fãs do livro, é esse aqui. O duelo entre Vhagar e Caraxes, como vocês sabem, está no topo dos mais emocionantes de todo o universo de Game of Thrones. Acontece, galera, que quando o Daemon toma Porto Real anteriormente, ele deixa Harrenhal vazia, enganando o Aemon. O príncipe Caolho fica extremamente furioso e zangado, e para se vingar do Daemon, ele sobe em Vhagar e começa a queimar as terras fluviais, exterminando com as casas, castelos e tudo que está próximo. Daemon então desafia Aemon, que aparece em Harrenhal após 2 semanas de espera do príncipe de Westeros. É dita que a rivalidade entre os dois era tamanha que Vhagar e Caraxes rosnaram para si com a fúria nos olhos, e que já soltavam labareda de fogo entre os entes antes mesmo dos seus montadores subirem neles. Aemon e Daemon então trocam palavras, até que Aemon sobe finalmente em Vhagar e decola para os céus acima do Lago de Olho de Deus. Muito mais rápido e ágil, Caraxes alcança a velhota com facilidade, até que ambos os dragões se entrelaçam acima de Harrenhal. Caraxes rasga a barriga de Vhagar, enquanto a dragão de Aemon simplesmente morde a asa do verme de sangue até começar a arrancá-la. Ao ver, pessoal, que não existe mais saída, Daemon então se solta da sua cela, empunha a Irmã Sombria e se joga em cima do Aemon, enfiando a espada de aço valeriano no olho saudável do príncipe. Ambos montadores e seus dragões caem imediatamente sobre o Lago de Olho de Deus, a uma velocidade absurda que fazem ondas maiores que a torre mais alta de Harrenhal. A morte deles e dos seus dragões é instantânea, e esse é o fim aí de Vhagar e Caraxes e dos seus montadores. E bem, galera, essas foram as tristes mortes dos dragões de House of the Dragon. Se você gostou desse vídeo e quer um hype um pouco melhor, confere agora o vídeo onde eu falo dos dragões que sobrevivem à dança e o que acontece com eles depois do final da guerra. Se não, fica com a história completa de Dreamfire, uma das maiores dragões de todo o universo de Game of Thrones. Por hoje era isso, pessoal. Valeu e fui!